Sem dúvidas, grupos indígenas habitaram em Caratinga e região, uma vez que o país é uma terra de índios. Na época da capitania de Minas Gerais, enquanto o Brasil ainda era colônia, o leste do estado era ocupado por vários grupos indígenas, principalmente pelos botocudos, denominação genérica dada pelos colonizadores portugueses. Com base nesses fatos, podem surgir alguns questionamentos, como, por exemplo, artefatos arqueológicos encontrados em sítios, fazendas, margens de rios ou até mesmo em quintais de casa. Em Piedade de Caratinga, foram localizados alguns fragmentos utilizados por nossos antepassados. O dono do sítio contou à nossa reportagem acerca dos artefatos. Kenderson acredita que alguns deles podem ser pedaços de cachimbo utilizados em rituais. Eu achei, por exemplo, essa peça aqui foi encontrada aqui, próxima à área da piscina. Eu estava mexendo na piscina, limpando a piscina, e aí ela estava enterrada no barranco com a parte só assim aparecendo para fora. Eu achei estranho, puxei. E logo achei outra parte, né, que a gente vai ver ela até o encaixe. Aí eu achei aquilo com orifício, achei também estranho pelo fato de já ter achado essa pedra. Eu achei que podia ter alguma ligação e guardei e mandei essas fotos para ele. Aí ele falou, olha, não resta dúvida que isso é um cachimbo, né, que era usado em rituais de uma tribo, até que ele falou que era butocudo. Outros materiais, como uma pedra polida, foram encontrados na propriedade. Esta pedra polida, possivelmente utilizada como machadinha pelos índios, foi encontrada embaixo desta árvore por uma pessoa que fazia o trabalho de capina. Bateu a enxada na pedra, puxou, achou interessante e apresentou ao pai do proprietário deste sítio. Alguns anos depois, Kenderson Silveira, o proprietário, encontrou a mesma pedra em cima de um tronco de uma árvore. Este fragmento pode revelar grandes histórias. Para Kenderson, encontrar os artefatos é um fato interessante, porque faz parte da nossa história. Eu acho que é interessante demais, porque faz parte da nossa história, né? Imagina, você tem um sítio, você está dormindo em cima de um lugar onde viveram tribos indígenas que datam de 300 ou pode até 1000 anos atrás. O que foi feito aqui? O que aconteceu aqui? É uma história, é parte da história, que eu até gostaria de me aprofundar mais e ter mais informações. Já pensei em cavar aqui, ver se acha alguma coisa, mas acabou que eu deixei, sabe? Mas foi legal. Para o professor de História da UNEC, Sebastião Ricardo, casos como esses são tratados como ocorrências arqueológicas, porém não dá para afirmar se realmente os materiais pertenceram aos grupos indígenas. Então, nesse caso a gente trata como ocorrências, né, arqueológicas, e não dá para a gente afirmar que são instrumentos de determinados grupos indígenas, os quais eu mencionei. O que a gente pode afirmar é que são vestígios, são objetos com vestígios humanos mesmo, como a pedra polida. Essa é uma pedra polida, né, do período neolítico. Então, com certeza, ela foi manuseada pelo ser humano. Só, como eu disse, que não dá para a gente falar, essa pedra foi do grupo Machacali, ou o grupo Pataxó utilizava. Mas, sem dúvida nenhuma, que são vestígios do ser humano que habitou a região nossa. O historiador ainda explicou que, caso sejam encontrados mais vestígios de caráter mais amplo, pode haver interferência do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Sim, porque aí sai de uma ocorrência e vai ter uma amplitude muito maior, né, que vale a pena a gente ampliar essa pesquisa para ver até onde nós temos de achados arqueológicos, achados históricos, que remetem a um passado um pouco mais distante do que o nosso passado indígena. O nosso passado indígena não é tão distante quanto esses objetos que foram encontrados, melhor dizendo. Mas se encontrar mais vestígios, que é algo que carece de mais estudos, de mais achados, aí sim dá para ampliar os estudos de uma forma mais geral. No sítio, há uma área que supostamente foi utilizada para certos rituais. Para quem não conhece, há um núcleo de documentação que é uma espécie de museu no Centro Universitário de Caratinga, UNEC. Por lá,
há uma série de artefatos e réplicas indígenas, o que remete ao resgate e à valorização cultural indígena. Também há muitos fragmentos de rochas manuseados por seres humanos, machadinhos, instrumentos musicais e outros objetos encontrados na nossa região. Por fim, ainda não há uma confirmação precisa de que algum desses materiais foram fabricados por grupos indígenas. Bom, confirmado, a gente ainda não tem uma confirmação mais, mais precisa, mas com certeza eles foram fabricados pelos nossos antepassados, né? Porque foram encontrados aqui na nossa região